Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Quantas vezes a gente não pensa isso, né? É verdade. Mas hoje a gente vai falar aqui na Mentalidade Cristã sobre uma vida fiel nos caminhos do Senhor. E tem um pouco a ver com isso, na verdade. Você vai ver onde a gente quer chegar. Bom, eu sou o Bruno. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Seja bem-vindo mais a essa conversa de hoje, né? E a gente vai conversar sobre uma passagem da Bíblia que as pessoas têm preguiça de ler. Eu conheço várias pessoas que têm preguiça de ler crônicas, reis, enfim, é porque às vezes começa a falar sobre a vida de uma série de reis e de repente aquele rei morre logo e aí já fala de outro que estava firme nos caminhos do Senhor e de repente um que não estava. É um alto e baixo, né? Alto e baixo. É, não, de novo não é possível. Quando eu leio com a minha filha a Bíbliazinha dela, né, que é a Bíblia ilustrada lá, de história em quadrinho, tem hora que ela fala assim, nossa pai, mas é impressionante, esse povo de Deus não aprende nunca, porque Deus vai lá e abençoa e acontece uma coisa ruim, é impressionante, né? Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre... Aí, por falar em preguiça, deixa antes de começar, se você tá sem tempo, se você tá com preguiça, enfim, qualquer outra coisa, se você tá vendo pelo YouTube, tá? Você tem aqui três pontinhos aqui em cima, a gente vai fazer uma setinha aqui pra você tá todos lá. Você clica nele, coloca lá velocidade de reprodução e você aumenta a velocidade. A gente vai começar a falar mais rápido assim, mas aí para você entender. Mas aí você economiza tempo também e não perde a conversa de hoje, que é muito interessante, é muito legal para você. Então, você pode regular aqui a velocidade até 2 vezes mais. Então, fica mais rápido para você assistir. Não sei se você já faz isso. Só um cuidado que se dá uma viciada, porque depois você não consegue mais direito assistir isso na velocidade normal. Mas é uma dica para você, tá? Se você tá com meio que preguicinha, ou tá correndo, ou tá no trânsito, ou tá, né, tá indo pro trabalho, enfim. Eu prefiro que você me assista correndo do que você não me assistir, entendeu? A verdade é essa. Então, vai lá e vamos prestar atenção agora. Então, a gente vai falar sobre 2 Crônicas 17, né, que é de 3 a 6. Eu convido você, na verdade, a ler esse capítulo todo, tá? Ele fala sobre Jeosafá, que era um desses reis, né? E Jeosafá era o rei de Judá. Quando você está lendo ali essa parte, crônicas, né, essa coisa toda, você vai ver que tinha lá, às vezes, o rei de Israel, o rei de Judá, o de Israel às vezes estava no caminho de Deus, o de Judá não estava, enfim. E Josafá era o rei de Judá, e a Bíblia fala que ele era muito fiel e muito correto nos caminhos de Deus, tá? E não só isso, que ele tinha um cuidado muito grande de que se ensinasse a palavra de Deus a todas as pessoas de Judá, e ele mandou profetas para várias cidades, mandou que ensinassem, mandou destruir altares, uma série de coisas, e a palavra fala que, inclusive, ele prosperou muito, as pessoas iam até ele com tributos, com uma série de coisas, e ele tinha paz ali ao redor dele, enfim, Deus vinha cuidando muito de Josafá, e aí você começa a ler esse capítulo e você percebe que o Deus de Israel, o rei de Israel, que era Acabe, não estava firme nos caminhos de Deus, e eles se tornam ali meio parentes, e Acabe convida Josafá para que eles pudessem ir juntos a uma guerra, né? E aí o que Josafá faz? Ele diz para Acabe que era para Acabe consultar os profetas para saber o que os profetas iam falar. E aí Acabe vai lá e consulta os falsos profetas dele, né, que eram pessoas que diziam que Acabe queria ouvir, e todos aqueles profetas falam que ele ia ser vitorioso, que ele podia ir para a guerra sim, que ele ia se dar muito bem, e Josafá fala assim, não, eu queria que você chamasse um profeta de Deus aqui, e aí eu sei que tem uma parte que Acabe fala assim, eu vou trazer aqui o profeta, acho que era Micaías, e fala assim, só que ele sempre fala tudo contra mim, né? E aí o que acontece é que Micaías vai lá e diz para Acabe que o Senhor estava dizendo que ele ia morrer naquela guerra, sabe? E o que acontece é que eles vão juntos, né? Josafá e Acabe. Josafá vai vestido com as vestes reais, do jeito que se ia para uma guerra, e Acabe veste roupas normais para se misturar ali no meio dos soldados e ficar mais protegido, sabe? E Deus cuidou tanto que mesmo o rei que estava lutando contra eles, tendo dito que era para matar o rei do outro lado, a Josafá, que estava com as vestes reais e tal, sai ileso e Acabe é morto por engano, sabe? Para você ver como Deus cuidou de Josafá ali naquela guerra.
E aí você continua lendo Crônicas e o que acontece é o seguinte, é que Josafá volta para casa e de repente, em determinado momento, ele se vê cercado por um exército muito maior do que o dele, dois exércitos muito maiores do que o dele, e que aos olhos do homem ele seria derrotado com certeza. Tá? E o que ele faz como um homem de Deus que se coloca ali enfrentando um perigo grande? Ele se coloca a orar e jejuar. E aí coloca o povo todo para poder orar e jejuar, e Deus age de tal maneira que eles não precisam nem lutar. Tá? Eles não lutam contra aquele exército é destruído de outra maneira, e só sobram os despojos. E a palavra de Deus diz que eram tantos que eles passaram 3 dias só recolhendo os despojos, né? E aí a gente quer usar um pouco essa história de Josafá para poder conversar com você hoje sobre essa questão de o que é uma vida fiel nos caminhos de Deus, o que são essas vontades de Deus que às vezes a gente não entende, essas lutas, né, como você estava falando, né? essas Por que batalhas. será que parece tão difícil? Será que é só difícil para mim? Não é possível, a gente se pega orando, Senhor, mas é muito difícil para mim. E a gente começa a pensar, será que é só para mim que é difícil assim? E eu estou nos caminhos de Deus, e eu me converti, e eu vou à igreja, eu oro, eu jejuo, e por que eu estou passando por essa guerra, né? Por essa batalha, que às vezes nem é minha. Às vezes está lutando a batalha de outra pessoa, né? Exato. Mas é legal, eu acho, a primeira coisa que a gente entende, e eu queria que você levasse isso para a sua vida como um todo, assim, é que o que Deus está mostrando ali por meio do exemplo de Josafá é que uma vida fiel nos caminhos de Deus não é uma vida que se preocupa só com você, porque a palavra começa dizendo que Josafá tinha essa preocupação de que fosse ensinada a palavra de Deus, que fosse levada para outras pessoas, que outras pessoas também tivessem nos caminhos do Senhor. E isso é muito importante para a gente levar para a nossa vida como um todo, sabe? E no começo da minha vida cristã, eu não entendia tanto isso, não. Eu achava que esse era um papel dos pastores, dos profetas, sabe? Dos apóstolos, enfim, das pessoas que de alguma forma trabalhavam para Deus. Eu falava, tá, mas eu que estou aqui na igreja, só estou assistindo o culto, como é que eu faço isso? Acho que isso não é para mim, acho que essa parte da palavra não é para mim. Eu, de verdade, eu achava isso, talvez de uma maneira meio preguiçosa também. E no fundo eu fugia de uma coisa que Deus tinha para mim, porque eu estava na igreja desde os 13 anos, e eu não me lembro se foi com 13 ainda, com 14, mas eu era muito novo, quando Deus me disse, por meio de uma profeta, que estava me dando o dom da palavra, e que ia me usar muito para falar com outras pessoas, para levar a palavra para outras pessoas, tal. E eu perguntei para minha mãe o que aquilo significava, e minha mãe falava assim, eu acho que Deus está dizendo que você vai virar pastor um dia. E eu falava, eu não. Me inclua fora dessa, eu não quero isso para mim não, tal. Mas sabe o que acontece? Você luta contra Deus e você sempre perde, tá? É melhor não lutar contra Deus, não. Mas é legal você perceber que Josafá tinha essa preocupação, sabe? E você, às vezes, não é o pastor, você não é o profeta, mas você é um cristão que está dando exemplo de vida e que tem outras pessoas ao seu redor que, às vezes, não são cristãos, ou até são, mas talvez naquele aspecto específico da vida daquela pessoa você esteja mais firme do que ela e você ajuda aquela pessoa, você serve de exemplo para outras pessoas. E a palavra diz que quando a gente está firme na igreja também, a gente dá a mão para o irmão que cai. Não é porque um dia você cai, um dia ele cai, e um dá a mão para o outro. Né? E isso é legal porque é uma primeira preocupação de Josafá, né? Que as pessoas estivessem ali aprendendo sobre Deus. E muitas vezes isso dá mais trabalho para a gente. Normal. Você fazer a obra de Deus, você falar de Deus para as pessoas, muitas vezes não é algo fácil. Não é algo que tá tudo bem, acordei hoje, vou ligar para o meu amigo para falar de Jesus para ele, ou então vou sentar aqui com várias câmeras e gravar para espalhar a palavra, fazer a obra pela obra. E só que é isso que Deus espera de nós, né? Que nós demos frutos. Eu estava fazendo meu devocional, uma oração que a gente faz todos os dias de manhã, a gente procura fazer todos os dias de manhã, nem sempre é possível. E aí eu lembro que eu passei pela amoreira, a gente tem um pé de amora aqui no nosso quintal, que é uma delícia. Só que chegou num determinado momento que ele secou completamente e eu fiquei super preocupada. Eu falei pro jardineiro, falei assim, olha, tá secando, tá morrendo, não deixa o pé de amora morrer, por favor. Ele falou, não, é normal, Tatiana, vai cair todas as folhas, depois vai nascer tudo de novo. E aí eu passei
de novo pela Moreira no outro dia, e o Espírito Santo tocou muito no meu coração, dizendo assim, olha, eu deixei todas as folhas secas cair, eu fiz tudo novo, para que vocês dessem frutos. E aí tinham várias amoras, assim, uma delícia. Então é isso, é você não só florescer, é você não só renascer, talvez você não só pensar no seu problema ali, né, naquilo que você está passando, que parece que é difícil só para você, mas para você dar frutos. E quais são esses frutos que você vem dando, né? O que você faz para passar a palavra de Deus? Ou você só lê e guarda para você? Né? E talvez, às vezes, você vê a gente falando aqui com você, e aí você pensa assim, mas esse aí é o trabalho deles, é fácil eles falarem isso. Esse não é o nosso trabalho. Não, Tá? não. Talvez algum de vocês já tenha visto algum vídeo da Tati por aí, ou algum vídeo meu. A verdade é que nós somos empresários, trabalhamos no mundo online, e a gente tem os nossos negócios, a gente tem as nossas coisas, e a Mentalidade Cristã é um projeto que nasceu do coração de Deus para o nosso, e que a gente faz sem fim lucrativo nenhum, na verdade, para levar a palavra de Deus. E eu vou te dizer, quando a gente termina de gravar, dá vontade de a gente só fazer isso. Tão Tá? bom. A verdade é essa, dá vontade de só fazer isso. Tão bom. Ai, tão bom. Vamos vender essas coisas, vamos ficar só fazendo isso. Vamos arrumar alguém para trabalhar nessa fazenda, mas não é isso. Deus não quer também, muitas vezes, não é o propósito para todo mundo que ele largue tudo, os empregos, enfim, né? E vá só fazer a obra dele. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. No nosso caso, o que a gente faz? A gente trabalha muito, né, nos nossos negócios e tal, e a gente tem nossa vida aqui em casa, nossos filhos, como todo mundo, e aí a gente reserva o esforço e a gente dá o nosso melhor para estar aqui no Mentalidade Cristã, para passar essa mensagem para vocês sem nenhum fim lucrativo, sem nenhum interesse nisso. O interesse nosso é dar frutos, é ser aquela amoreira com muitas amoras aí, que vocês sejam fruto dessa nossa obra, dessa nossa ação. E Deus é tão incrível que, na verdade, as outras coisas na vida começam a prosperar. É impressionante isso. Quando você para de ir atrás daquela prosperidade financeira, prosperidade na saúde, prosperidade no casamento, e coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas, né? E isso é uma coisa que a gente vê com Josafá, porque aí, em seguida, a palavra fala que ele foi próspero, né? Que o reino dele foi próspero, que ele foi próspero, que Deus cuidava dessas coisas todas, e isso é uma coisa que a gente aprende, e a gente até vai fazer um outro vídeo sobre isso, falando sobre essa questão da prosperidade da alma, né? Que primeiro vem a prosperidade da alma, depois vem outras prosperidades na sua vida. Dos bens, das coisas, saúde, casamento, porque quando a gente fala prosperidade, é como um todo, né? E aí tem uma questão que eu queria que você tomasse cuidado, porque Josafá não tomou. Que a palavra de Deus fala sobre a gente não se unir àquelas pessoas que não estão nos caminhos de Deus, que chama em casamento, por exemplo, de jugo desigual. Né? Tava conversando, antes de começar a gravar esse vídeo, estava conversando com o Diego aqui, que filma a gente, falando que cada um de nós já passou por essas questões, né, profissionais, inclusive, né? De nos unirmos a outras pessoas e tal. E foi o que aconteceu ali no caso do Josafá, que ele foi lá lutar com Acabe, uma luta que era do Acabe, e que Deus tinha dito que Acabe ia perecer, que não ia ser vitorioso, e Josafá foi mesmo assim. Né? E sabe o que acontece também? A Bíblia não fala isso, tá? Não é isso que eu vou te dizer agora, não está falando sobre Josafá. Mas, às vezes, a gente tem tanta certeza de que Deus está cuidando da gente em tudo, que a gente fica meio soberbo com as coisas e não toma cuidado. E acaba pisando onde não deve, acaba fazendo coisa que não deve, acaba andando com pessoas que a gente não deveria, a gente acaba se colocando em situações que a gente não deveria. E Jesus disse para Satanás no deserto, não tentarás o Senhor teu Deus, sabe? E se Jesus não estava tomando esse cuidado, por que você não toma também? E às vezes a gente se coloca nesse pensamento, você está tão firme nos caminhos de Deus, está orando tanto, está tão cheio da graça, você pensar, eu posso ir para qualquer lugar e que Deus vai cuidar. E que não quer dizer que você não tem que levar Jesus para essas pessoas, que você tem que excluir essas pessoas, ou que você não fala mais com elas, não é isso que a gente quer dizer, né? Lógico que você tem que levar, Jesus fez isso, né? Ele ia lá, ele ia nos pecadores. Não é isso, entende? Que não é você segregar, não é você
ter o preconceito de falar, não é então para eu andar, então vou morar numa cidade que só tem cristão. Mudar para o bairro dos cristãos. Exato. Só vou conversar com pessoas cristãs, só vou trabalhar com pessoas cristãs, aí você não está dando frutos. Você pode até estar melhorando a vida daquelas pessoas que já são cristãs, que já estão no caminho de Deus, mas que frutos que você vai dar? Então não é isso, mas é um outro, tem um limite disso, que eu acho que é uma linha bem tênue entre você ali levar a palavra, mas tomar o cuidado de não andar com essas pessoas, de não, muitas vezes, se tornar como eles, de não achar que o que eles fazem é comum. E principalmente se envolver nesses projetos, que às vezes você sabe até que não são abençoados por Deus, né? Exato. E você se envolve nesses projetos todos e aí acontece esse tipo de coisa. Assim, é que Deus foi misericordioso e ele tinha muito amor por Josafá e ele protegeu Josafá. Inclusive, ele usou toda essa situação para mostrar que Acabe, que não estava nos caminhos de Deus, mesmo se escondendo, mesmo vestindo outras roupas, foi ele que pereceu. Né? E aí tem uma outra coisa interessante que acontece com muito crente, tá? Que é o seguinte, é procurar profeta que só fala o que você quer ouvir. Tá? E agora, assim, talvez tenha gente que vai me xingar, que vai dar um joinha para baixo no vídeo. Não, tá repreendido. Em nome de Jesus, vai não. Mas é isso mesmo. Aquela profeta fala uma coisa para você ali durante o culto, você fica bravo, você sai de lá, imagina. Não, já se viu, isso não é de Deus, não. Aí você não procura mais aquela pessoa. Você falou uma coisa que eu não queria ouvir. Vai procurar outra que fala aquilo que você quer ouvir. E muitas vezes o que a gente quer ouvir não é o que Deus tem para falar. Olha, eu vou te dizer, eu já fui essa pessoa. Então eu posso falar para você não fazer isso, porque eu já fui essa pessoa. Eu sabia exatamente quem é que ia falar o que eu queria ouvir. E eu ouvi tanto isso que, de certa forma, me levou à ruína em algumas coisas, sabe? E eu tive que fazer esse caminho de resgate depois e entender que a pessoa está puxando a sua orelha porque Deus está puxando a sua orelha e você sabe lá no fundo do seu coração que Deus está puxando a sua orelha e que você deveria ouvir aquilo, sabe? E Acabe sabia que ele ia ouvir algo que desagradasse a ele, mas ele foi atrás dos falsos profetas, das pessoas que falavam o que ele queria ouvir. Será que você faz isso? Sabe? Parece que você faz, depois você comenta aqui se você já fez isso em algum momento na sua vida. Porque a gente tende a fazer isso, né? Não é à toa que existe tanto puxa-saco no mundo, inclusive, tá? Porque puxa-saco dá certo. Né? Porque as pessoas gostam de estar ali cercadas de pessoas que falam bem. O perigo disso é você vai naquilo que você quer ouvir e aí você acredita que é Deus falando aquilo para você. Aí você acaba, de certa forma, justificando o pecado. Então tá bom, então eu vou fazer isso mesmo, porque, ó lá, Deus falou comigo. Que foi exatamente o meu caso. E aí você não acha que você tá errado. E é muito perigoso isso, porque quando você sabe que você tá pecando, o crente que já tá mais convertido, coração mais perto de Deus, ele sofre. Ele sofre. Você peca, você sofre, você chora, né? Você se arrepende, e muitas vezes, às vezes você não tem arrependimento, mas tem um remorso. Pelo menos alguma coisinha. Nesse caso, não, porque você acha que você está fazendo aquilo e que é Deus que está falando para você fazer. Então, você vai com toda a convicção do mundo. E ora, e louva, e vai para os caminhos da ruína. E aí, depois, a consequência, ela vem. Que no caso de Acabe foi a morte. E aí sabe o que aconteceu com Josafá? Aí vem uma outra coisa que a gente aprende com ele. Que é assim, se você está firme nos caminhos de Deus, ele te livra de problemas que você não sabe nem que existem. Porque ele não sabia que o rei tinha mandado matar o rei do outro lado e que ia passar por aquilo tudo. Simplesmente o Senhor foi lá e cuidou dele, protegeu ele e ele saiu ileso. E aí talvez vá contra o que eu acabei de te falar, para você não ficar se colocando nessas situações, né? E não é isso, tá? É que Deus foi misericordioso com ele, apesar dele ter ido naquela batalha, sabe? E Deus tinha muito amor por ele e protegeu ele. E o Senhor protege a gente de um monte de coisa que a gente não sabe, né? Eu me lembro logo quando a gente começou a namorar, e aí, não sei se foi um carro que bateu, sei lá, alguma coisa que aconteceu assim, e eu fui agradecer a Deus, falei que era um livramento de Deus, sabe? E aí a Tati falou assim, mas por que Deus deixou acontecer esse pedaço? Por que deixou acontecer isso? Como é que foi isso? Tal? Aí eu falava, amor, mas você não ia nem saber nunca que Deus te livrou disso. Às vezes ele deixa a gente acontecer um pedacinho assim, pra gente poder saber que ele está livrando a gente daquilo, sabe? Pra que a gente entenda o poder dele na nossa vida. E ele livra a gente de um monte de coisa que a gente não sabe. Todos os dias Deus faz milagres na nossa vida. E muitas vezes a gente tem coisas assim que a gente não sabe e tem coisas que acontecem que a gente não entende. Por que está acontecendo? Por que teve que bater?
Por que que meu filho tem que ficar doente? Por que que eu tive que perder o emprego? Por que que meu casamento tá do jeito que tá? Ou por que que as minhas finanças estão assim? Né? É um pouco do que a gente começou a louvar no começo, mesmo sem entender. Né? Muitas vezes Deus está ali agindo e a gente às vezes fica pensando, poxa vida, é difícil para mim, é só difícil para mim. E na verdade ele está agindo, você nem sabe. Porque os planos de Deus são tão maiores, a visão dele é tão maior que a nossa, a gente não consegue atingir o nível do pensamento que ele tem. Então a gente não consegue entender. Muitas vezes nem dos livramentos que ele deu e a gente nem percebeu, ou daqueles que ele está agindo e a gente não acha que está agindo. E assim, é óbvio que tem umas coisas que são batalhas espirituais, tá? Um dia a gente vai gravar um vídeo falando sobre isso e mais a fundo nessa questão da batalha espiritual, e tem um monte de cristão que não se aprofunda nisso e acaba perecendo por desconhecimento. Mas o que a gente está falando aqui são de planos de Deus que são maiores do que os nossos, tá? E aí você entra na guerra que Josafá não teve que lutar, né? Porque você imagina, de repente ele se viu numa guerra que era maior do que ele conseguiria vencer. Era um exército maior do que ele conseguiria vencer. Aos olhos humanos aquilo era impossível, né? Era o Golias da vida dele, né? Aos olhos humanos aquilo lá não dava de jeito nenhum para ele conseguir vencer. E talvez em algum momento ele possa até ter pensado, poxa, eu tenho feito tanto para Deus e de repente veio esse exército desse tamanho cercar. E talvez aconteça isso na sua vida. Você está firme nos caminhos de Deus e aí você começa a passar por determinado problema e você pensa, poxa, mas por que eu estou passando por isso? Eu não estou tão firme, né? Por que está acontecendo isso na minha vida, sabe? E Deus transformou numa vitória muito grande, porque diz que foram 3 dias de despojos deles trazendo aquilo tudo. Então, pegou alguma coisa que aos olhos humanos pareceria muito ruim, e aí eles agiram conforme eles deveriam agir mesmo, que é jejum e oração, e não achando que eles eram os bonzões, que eles iam vencer de alguma maneira, né? Então eles se colocaram a orar, e na hora que você se faz pequeno é que você vira grande, quando você se coloca fraco é que você é forte, quando você vai lá e fala para Deus, Senhor, eu não dou conta, isso aqui não é meu, é seu, está aí na tua mão, não tenho a menor ideia de como é que o Senhor vai dar essa vitória, e eu sou fraco para isso, o Senhor é que é capaz de fazer essas coisas todas, Deus vai lá e dá a vitória, porque aí ele está sabendo que você está entregando a vitória a ele, que você vai acreditar a vitória a ele. Não tanto que você é bonzão nessa história toda, né? E pega uma coisa que era muito difícil de acontecer, e transforma em vitória, né? E como a gente já falou nos outros vídeos, né, que a gente assiste vários filmes cristãos, a gente estava assistindo um outro dia, nome O Corajoso, muito bom também. A gente vai fazer os nossos tops filmes cristãos aí para vocês acompanharem, porque eu acho que é muito importante você se cercar de Deus na sua vida, até nos filmes, nas músicas, enfim, tudo que você faz, que é muito mais fácil você estar firme nos caminhos de Deus dessa forma, né? E a gente estava assistindo e aí o rapaz se converteu, teve uma vida super difícil, teve abuso quando era criança, o pai alcoólatra, bebia, batia na mãe. Ele se converteu, mas ele tinha um ódio muito grande do pai. E ele perdoou o pai, chegou a perdoar o pai, foi lá e falou, pai, eu te amo, né? E num encontro e saiu, o pai dele ficou todo desconcertado e tal. E nos filmes Caminho de Deus, foi para a faculdade, estava pregando a palavra de Deus, de repente aconteceu um acidente grave de carro com ele. Que um rapaz bêbado, dirigindo, bateu no carro dele, bateu contra um trem. E aí, não querendo dar spoiler do filme todo, mas quando você assiste aquilo, você fala, como assim? O cara tá nos caminhos de Deus, já passou tudo. Já passou por tanta coisa. E é uma história real. E eu não conhecia a história real. E na hora eu me peguei pensando, falei, putz, é sério? Sério? Agora que o cara passou por tudo, agora que ele tá firme nos caminhos de Deus. E agora era só ele fazer a obra, ele pega um acidente desse e fica uma semana, 2, sem mexer nada, só os olhos, né? E eu quero que você assista ao filme, eu não vou dar detalhes do que aconteceu, mas foi por causa disso que o pai dele se converteu. Porque foi quando ele foi para casa do pai. E na hora, assim, ele começou, o pai dele falou para ele, como é que você pode amar um pai tão ruim como eu? E ele se viu ali, ele não tinha mais ninguém, a mãe já tinha, né? Enfim, ele estava ali aos cuidados do pai. E naquele instante, o pai dele se converteu. E aí a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, tá vendo como Deus age? Tá vendo como a gente não entende muitas vezes o plano de Deus? E a gente vai conversando, né? Quando a gente tá vendo os filmes, a gente fala, mas por quê? Por que aconteceu isso? Olha lá. Olha como Deus age. Aí, para converter o pai. E olha, e às vezes você pensa que é a pior coisa que está acontecendo na sua vida, porque você não entende. E aí, muitas vezes, até nós
que estudamos, estamos falando sobre isso. Você vê como a gente não sabe nada mesmo. Você vê como a gente é humano e tem a maior humildade de chegar aqui para você e falar que a gente não sabe nada. A gente tem que aprender todos os dias, porque nós assistimos esse filme dias atrás de gravar isso aqui para você. A gente já tinha começado o projeto de mentalidade cristã e nos pegamos perguntando. Não acredito que isso aconteceu com ele, mesmo depois de ele ter se convertido. Então, é exatamente esse processo que a nossa mente passa, por sermos humanos e pecadores, de não entender muitas vezes o plano de Deus. E assim, amor, só complementando uma coisa que você falou, essa história de a gente assistir filmes cristãos, a gente ouvir música cristã, né? Eu sou cristão há muitos anos e eu não tinha esse hábito, sabe? Eu adquiri esse hábito depois que eu me casei com a Tati, né? A gente adquiriu o hábito junto, que ela também não tinha, sabe? Sabe o que isso é? É nutrir a sua mente e o seu coração de coisas de Deus. E é impressionante como você fica mais no espírito, você fica mais firme nas coisas de Deus, você se entristece menos com as coisas que acontecem ao seu redor, você fica mais firme. Às vezes a gente até enfrenta umas batalhas que parecem que são gigantes, assim, mas a gente pensa, não, Deus está agindo de alguma forma que eu não sei qual é, né? Então, porque você está nutrindo sua mente, sua alma, sabe, seu coração, né, com essas coisas todas. Por isso que a gente fala que vai gravar um vídeo ainda falando sobre esses filmes, essas músicas, né? E aí, o que as pessoas às vezes podem pensar, tomara que não, mas é muito fácil para eles falarem. Aí um casal, jovem, gravando junto, trabalhando junto, que tem filhos, que tem uma casa bonita, que tem roupas bonitas e tal. E de verdade, nós somos seres humanos que passamos batalhas gigantescas e que tem hora que a gente cai de joelho e fala: por que que é tão difícil para mim? Parece que é só difícil para mim. E a gente sabe que na hora que tá passando mesmo perrengue, é muito difícil. Eu já passei por problemas de saúde, Bruno já passou por questões financeiras, nós passamos por batalhas juntos, às vezes, muitas vezes com os nossos filhos, até que dói demais. E na hora que tá passando, é dificílimo você falar: ai, Jesus, eu entendo os seus planos para mim. Nossa, É difícil, a gente sabe que é. essa música que Tati separou hoje, por exemplo, que ela começou cantando e tal, um dia eu comentei com ela, falei, amor, você não tem noção quantas vezes eu já chorei ouvindo essa música, né? Tanto que ela já tocou no meu coração porque eu pensava isso, por que que isso é difícil para mim, né? E aí a própria música de certa forma te responde, né? E o incrível eu acho dos louvores, das coisas é que eles são orientados por Deus mesmo, e eles tocam no nosso coração de maneira muito profunda, né? Eu me lembro quando eu passei por as maiores dificuldades e quando eu me afastei mais de Deus e eu caí, um dia eu gravo um vídeo sobre isso, porque eu acho legal você conhecer a história de quem está falando aqui, para que você entenda o quão defeituoso eu também sou, sabe? Mas eu me lembro que eu passei por um momento em que eu achava que eu não tinha valor nenhum, e aí e tinha um louvor que tocava no meu coração com relação a isso, né? Uma música, né? Que é raridade, assim, porque era Deus falando para mim que eu tinha valor, sim, sabe? E que para ele eu era importante, né? E essa de mesmo sem entender, é bom você perceber isso, porque às vezes você está firme nos caminhos de Deus e você não entende que você está passando por aquilo, mas Deus pode estar fazendo aquilo para ajudar outra pessoa, porque é o que eu costumo dizer, você não é o centro da vontade de Deus no universo, sabe? Deus às vezes quer te usar para salvar outra pessoa, para ajudar outra pessoa, para dar a mão para outra pessoa e permite que aconteçam determinadas questões, né? Talvez até para você ser mais humano com quem está passando por aquilo, né? Não, e você pode até questionar, falar assim: não, Deus quer me mostrar isso. Ah, tá, Deus quer converter o pai dele. Pô, não podia converter de um jeito mais fácil, não podia. Você não sabe, porque senão, talvez, se não tivesse acontecido aquilo, o pai dele não tinha se convertido, se não fosse algo tão extremo, então você não sabe. Eu me lembro muito bem quando estava passando por uma série de doenças, de alergias alimentares, a gente começou a perceber que falei um pouco disso no outro vídeo, onde a gente falou da grandeza de Jesus. Se você não assistiu, assiste, que eu contei um pouco dessa história da minha luta contra esses problemas de saúde. E eu lembro que uma vez a gente começou a perceber que quando a gente saía da nossa casa, a gente ia viajar, alguma coisa, a minha energia passava. E teve uma vez que isso não aconteceu.
Aí a gente começou a dar o crédito a isso. Não, é alguma coisa na nossa casa. É porque tem mofo, é alguma coisa na cortina, é algo assim, né? Não é nada espiritual, tentando fugir dessa coisa da questão espiritual. Aí a gente viajou para o Rio de Janeiro e eu comecei a passar mal no Rio de Janeiro também. Aí eu falei, não é possível, agora a gente viajou e ainda tô passando mal. Aí o Bruno virou pra mim e falou assim, é Deus mostrando pra gente que mesmo saindo de casa você passa mal. Aí eu tava passando tão mal que eu fiquei brava. Eu falei, não tinha um jeito mais fácil de mostrar, de mostrar isso? Não precisa, se eu ficasse bem em casa, era um jeito de falar que eu não passo mal, não é por causa da casa e tal. Mas não é assim, entendeu? É do jeito que ele quer. Se ele me fizesse ficar bem aqui em casa, sem entender, eu ia achar que é porque a empregada limpou melhor, é porque a gente mudou o tapete. Entende? Pra gente é mais fácil algumas coisas, mas a gente não tem o nível de compreensão. E a gente nunca vai ter. Então, por isso que a gente tem que confiar. E se você tá aí do meu lado, do outro lado, é casado, é casada, enfim, tem alguém próximo de você, um filho, uma filha, que tá também nos caminhos de Deus, talvez você passe um pouco por isso que a gente passa também. Que às vezes você se irrita, às vezes você deixa com que as suas emoções tomem conta, né? E as emoções atrapalham a gente a ficar mais no espírito, né? E aí é bom que o outro que está do lado ajuda, sabe? Porque é impressionante como a gente se ajuda, como quando ela passa por essas explosões e tal, eu tô ali do lado, falo, amor, calma, vamos orar e tal. E quando eu passo, ela faz a mesma coisa, sabe? E é bom ter uma pessoa que faça isso e chame o outro, né? Porque se os dois tivessem, glória a Deus que não aconteceu isso ainda. Porque se os dois tivessem desesperados em alguma coisa e tal, mas Deus é tão bom que sempre permite que um de nós dois esteja centrado. Mas são ali naquela hora, naquele momento. Nunca é o mesmo, tá? E às vezes você não tem um companheiro, não tem um companheiro, não é casado ainda, ou então está passando por um processo difícil no seu casamento, esse também é o valor da igreja, né? É o valor de você conversar com outras pessoas, é o valor de você ouvir as pessoas que não dizem o que você quer ouvir, mas dizem aquilo que você precisa ouvir, né? Muitas vezes, depois a gente vai gravar um testemunho sobre o nosso casamento, né? Mas só para você entender, nós somos o nosso segundo casamento. E isso no mundo cristão é muito difícil enfrentar isso no mundo cristão. E a gente já se martirizou demais, a gente já passou por um processo de culpa muito grande, até entender que Deus tinha nos perdoado. E aí nós nos perdoamos. Mas no processo da nossa separação, muitas vezes nós ouvimos o que nós quisemos ouvir. Ah, separa mesmo. Ah, seja feliz, né? Vai pra sua vida e tal. É isso que você quer ouvir. Quando uma pessoa chega pra você e fala assim, olha aqui, escuta pra mim, divórcio não é de Deus, não. O plano de Deus não é você separar, não. Não é você ser feliz, é você fazer o outro feliz no casamento. Você fica super bravo. Por quê? Porque muitas vezes você vai buscar esse conselho em coisas que não são de Deus, em pessoas que, às vezes até na igreja, mas quando você tem um meio cristão, quando você tem pessoas, quando você frequenta a sua igreja, a sua comunidade, quando você assiste vídeos como esse, você tem mais chance de ter pessoas ali que vão te dar um conselho de Deus, que vão te falar exatamente aquilo que você não quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir, mesmo que você não entenda. E nessa questão, por exemplo, das nossas separações anteriores, né, antes da gente começar a namorar e tal, é impressionante como a gente conversava, né, depois da gente estar casado, e analisando como é que foi o processo de separação de um e do outro, e a gente ouvia as mesmas coisas, né? Minha mãe, que é pastora também, ela costuma dizer que Satanás não é muito criativo, que ele usa sempre as mesmas estratégias, que ele sabe que dá certo, sabe? E ele vai lá e usa, tá? Ele não é criativo, ele vai fazendo determinadas coisas na sua vida que já fez na do outro e que deu certo e tal. E a gente percebeu que a gente passou pelos mesmos processos, né? E foi isso que fez a gente se sentir culpado, porque a gente pensou, pô, a gente sabe um monte de coisa hoje que a gente devia saber lá atrás, e que Sim. Tati devia ter lutado pelo casamento Sim. dela lá atrás, e eu ter lutado pelo meu casamento lá atrás. E quando a gente foi fazer um encontro para casais, no primeiro dia tocou muito no nosso coração aquilo. Nossa, a gente percebeu a nossa culpa daquilo tudo, né? Como é que você fala mesmo? O cocô do cavalo bandido. Foi mais ou menos isso, assim, sabe? Muito mal, muito culpada. E como que eu não lutei por isso? Como é que eu permiti que isso acontecesse na minha vida? Quando você é mulher, você passa por uma coisa assim, como é que eu não edifiquei a minha casa? Ou você como homem, como eu não fui o sacerdote da minha casa. E aí que a gente entendeu é que Deus é tão misericordioso com a gente
que ele nos deu uma segunda chance, mas a gente sabe que no fundo do nosso coração não eram os planos dele para nossa vida. E que se a gente pudesse voltar atrás, nós teríamos lutado pelo nosso primeiro casamento. E nós nos amamos muito, e esse casamento aqui, nossa, é um presente de Deus, mesmo porque ele é muito misericordioso. É porque Deus deu mais do que a gente merecia. Muito mais. A verdade é essa. E eu queria que você entendesse isso também, porque nós dois precisamos passar por esse processo de resgate, e a gente usa os nossos exemplos por causa disso, porque a gente teve que ser resgatado pelo Senhor para depois a gente se conhecer e a gente se casar e a gente ser tão rocha um do outro hoje como a gente é, mas o Senhor resgatou por misericórdia. E quando ele estava resgatando, a gente não entendia as coisas pelas quais a gente estava passando. Né? Exato. A gente falava, Senhor, será que é tão difícil assim para nós? E essa música do Thales toca muito o coração da gente, independentemente do que aconteceu com ele ou não, mas o louvor foi dado por Deus, que é exatamente isso que a gente pensa quando a gente está passando pelos vales, né? Quando eu estava doente, eu pensava isso. Nos nossos processos de separação anterior, eu pensava isso. Quando eu passo, às vezes, alguma coisa com o meu filho, é por causa disso, a gente pensa nisso. Mas, aos pouquinhos, Deus vai mudando o nosso coração. Deus vai mudando o nosso coração, que a gente começa a colocar um pouco do propósito disso. E esses dias mesmo, Benjamin ficou doente, começou a vomitar, e eu comecei a orar para Deus e falar, Senhor, eu não sei por que está acontecendo isso, mas abençoa. Jejuamos, oramos, por conta de várias questões aqui em casa, e agora a gente começa a entender, e a gente tem uma frase aqui em casa que a gente fala sempre, em tudo dá graças. Em tudo dá graças. É o nosso SDS, né, amor? Só Deus sabe. Só Deus sabe. SDS. E louve com a gente. A letra vai estar aqui. Essa música é um pouquinho difícil de tocar e cantar, então se eu errar, você me perdoe. Mas eu quis muito trazê-la. Na verdade, o Bruno lembrou muito dessa música porque tocava muito o coração dele quando ele estava passando por um problema. E ela realmente fala isso. E, na verdade, ele vai falando de como Deus tem os planos e os pensamentos muito maiores do que o nosso, do que o dele, no caso. E que só basta confiar. Mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro, como às vezes até chego a dizer, por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, que o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. É muito profundo, né? Porque a gente admite que a gente sabe que é o melhor pra gente e que a gente não entende, é um processo de verdade que a gente precisa passar no nosso coração. É verdade. Bom, antes de fazer uma oração para encerrar, como a gente sempre conversa com vocês, eu quero pedir para que você possa distribuir esse conteúdo em outras mídias. E eu não sei onde você está vendo, se você está vendo no YouTube, no Facebook, se está ouvindo em podcast, se está acompanhando no Instagram, enfim, porque o nosso propósito é distribuir ao máximo a palavra de Deus. E eu queria te pedir para ajudar com isso, para que você mande para alguma pessoa que
você acha que pode, de alguma forma, usufruir disso, que possa tocar no coração dela, na vida dela, que você possa comentar também, porque, como eu disse, como a Tati disse, a gente não é nada, a gente não sabe nada, e a gente vai melhorando com a ajuda de vocês. Aquilo que vocês comentam, aquilo que vocês pedem para que a gente fale, temas para que a gente aborde, a gente vai melhorando com vocês também. E dê frutos, né? Quais frutos você está dando hoje? Então, assim, muitas vezes compartilhar esse vídeo vai gerar um fruto, às vezes você não vai nem saber quem que você atingiu compartilhando esse vídeo. Nós não sabemos. A gente não sabe muitas vezes quem é você que está aí do outro lado, mas a gente sabe que a gente vai gerar frutos no coração das pessoas, então também nos ajude, também gere frutos na vida das outras pessoas. Que a princípio a gente está aqui falando com o Diego e com o Tadashi. A gente não sabe quem está do outro lado, quem está sendo abençoado. E são nossos amigos aqui que gravam os vídeos pra gente, né? Se você não... Eles participam às vezes, né? Eles são bem participativos. Vocês devem conversar, já vocês vão conhecê-los, mas pra gente é aqui, são as câmeras, eu, o Bruno, e a gente sabe que tem muita gente aí do outro lado, então também comenta aqui, diz quem é você, né? Pra gente entender o quanto esses frutos, a gente conseguir ver esses frutos, né, de verdade, e gere isso na vida das pessoas. Então, se você está no nosso canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube para poder receber avisos de quando tem um novo vídeo no ar, compartilha, curte. Se você está no Facebook, se inscreva também, curte a página, né, então espalha. Se você está no Instagram, dá o coraçãozinho, enfim, independentemente da mídia que você tiver, procura entender que quanto mais você compartilhar, mais frutos você vai gerar, né? E agora, feche os seus olhos para a gente fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós nos colocamos aqui na sua presença agora, Pai. E primeiro nós te agradecemos pela conversa que o Senhor trouxe hoje, pelo ensinamento que o Senhor trouxe hoje, Pai querido. Nós somos muito gratos a Ti por isso. E eu quero pedir que o Senhor vá ao encontro agora dessa pessoa que está nos assistindo, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia dessa pessoa. E que o Senhor possa mostrar para ela quais são os seus planos na vida dela. Que o Senhor dê paciência, que o Senhor dê calma, que o Senhor acalme o coração, que o Senhor ajude a atravessar esses desertos e que o Senhor possa dar os refrigérios necessários, Senhor, para que essa pessoa possa esperar a hora certa e que o Senhor fortaleça ela nos seus caminhos, mas que o Senhor também tire todas as barreiras, Pai. Às vezes as barreiras estão em nós e que o Senhor transforme a pessoa que precisa ser transformada, tire as barreiras de dentro de nós, aquelas que impedem as nossas vitórias, e que o Senhor possa tirar as barreiras que estão ao nosso redor, nos fortaleça nos seus caminhos, Senhor, para que possamos usufruir das suas bênçãos como filhos que somos, para que possamos ter acesso a essa herança. Jesus Cristo amado, toma conta do nosso ser, toma conta dos nossos irmãos que estão nos assistindo, para que cada um possa ser transformado completamente e que possa seguir o seu exemplo, possa entender os propósitos de Deus para a vida deles e que o Senhor possa interceder por cada um de nós, por amor ao seu nome. Amém? E a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.